Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Católico, tá? Muita alegria que hoje a gente vem aqui trazer esse tema que vai ser elaborado durante 4 semanas aqui do nosso podcast, né? Em referência ao mês de setembro, que é o mês da Bíblia. A gente vai fazer, cada episódio vai ter uma leitura, né, da Sagrada Escritura, da Bíblia, e a gente vai falar sobre isso, vamos fazer uma catequese sobre esses temas, tá? Sobre esses textos. Né? Para iniciarmos aqui hoje, estou aqui ao lado da minha amiga Gabi. Oi, pessoal. Tudo bom, Gabi? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo. Tava com saudade já da gravação ou não? Tava. Já tava? Um tempinho parado, né? Tava com saudade. Isso. Deu uma chuva agora, deu um frio, né? Esse mês de agosto foi meio fora do normal, né? Pessoal, estamos aqui também com a presença aqui dos nossos amigos, seu Ivan. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui na presença de 2 ilustres jovens da nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite aos dois. Seu Ivan, muito obrigado. A gente tem a agradecer, na verdade, vocês, né, por terem aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente. Né, muito obrigado pela presença, por ter disponibilizado esse tempo aqui pra gente. Gabi, apresenta a sua amiga de serviço no altar. Agora estamos aqui com a Glice, né? Minha parceira no Coroinha, minha catequizando. Só catequizando também, Gabi? Opa! Que moral, hein? Tamo indo. Na hora que eu fiquei sabendo que era a Glice, eu falei, olha, minha catequizando. Já ficou mais feliz? Ficou. Maravilha. Anima mais, né? É. A gente se sente mais realizado nas tarefas que Cristo nos passa pra gente, né? Sim. Vendo aqui o resultado do que você está ensinando para ela, ela já está aqui mostrando o que você está passando para ela, os seus conhecimentos de catequese, você está já passando para ela e ela está crescendo na fé também. Uma nova catequista ano que vem. É muito importante esse movimento, né? Sim, com das certeza. catequistas, catequizando, isso é muito importante, né? Às vezes as coisas acabam se perdendo, o nosso tempo que a gente vem vivendo é muito digital, as pessoas meio que perderam a importância, né, dos estudos, da leitura, do conhecimento. Então, que bacana, Gabi. Mais uma vez, parabéns, viu, por você ser catequista aqui na comunidade. Isso é muito importante, com certeza. Né? Os jovens que você catequiza, né, com certeza se espelham em você, vê que você é uma menina que você serve no altar, você é uma boa filha, com certeza. Né? Então, parabéns. Parabéns às duas, né? Claro. Sim. Pessoal, então, para a gente começar a startar aqui o nosso episódio, o nosso primeiro episódio sobre o mês da Bíblia, eu vou fazer uma leitura aqui de um pequeno parágrafo falando sobre a origem do mês da Bíblia no Brasil. O mês da Bíblia é um evento específico da Igreja no Brasil. Seu início tem origem com o Domingo da Bíblia, que se deu a partir da primeira Semana Bíblica Nacional, em 1947. Já no ano de 1971, 24 anos depois, né, um intervalo de 24 anos, a Arquidiocese de Belo Horizonte, por ocasião dos seus 50 anos, passou a celebrar o mês da Bíblia. Depois de 50 anos de aniversário, né, a Arquidiocese passou a celebrar o mês da Bíblia, né, considerou o mês de setembro como o mês da Bíblia. 5 anos depois, em 1976, a celebração foi assumida pela Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, que a estendeu em âmbito nacional. Então, depois de uma conferência que teve entre os bispos aqui do Brasil, eles estenderam essa data, esse calendário a nível nacional. Então, todo o território nacional passou a ter esse calendário, passou a ter essa data do mês da Bíblia. Agora o seu Ivan vai nos fazer aqui uma leitura, nos fazer uma explicação, o porquê celebramos o mês da Bíblia em setembro. É isso, Ivan. Setembro foi escolhido como mês da Bíblia pelo fato que em 30 de setembro a Igreja Católica celebra a festa de São Jerônimo. São Jerônimo, conhecido por ter traduzido a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, que significa popular. Seu trabalho se tornou referência na tradução da Bíblia até os dias de hoje. Os originais da Sagrada Escritura estão em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ainda bem que tinha lá um sacerdote já, o São Jerônimo, que tinha, né, tanto conhecimento que pôde, de fato, traduzir, né,
Hebraico, grego e aramaico. Sim, com Eu certeza. tive que pesquisar de onde que vem o hebraico, eu não tenho nem noção de que país que é, para você ver. Isso em 2022. Sim. Imagina lá, São Jerônimo já estava traduzindo já esse idioma, hein? Maravilha. E agora a nossa catequista, Isso. Gabi, vai nos orientar qual o objetivo do mês da Bíblia. Dentre os objetivos em dedicar o mês de setembro à Bíblia estão de contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de presença das Sagradas Escrituras na ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Criar subsídios bíblicos em diversas formas de comunicação, além de facilitar o diálogo criativo e transformador entre a palavra, a pessoa e comunidades. Hoje se pode ler o Evangelho também com muitos instrumentos tecnológicos. Pode-se trazer contigo toda a Bíblia num telefone celular, num tablet. O importante é ler a palavra de Deus com todos os meios e acolhê-la com o coração aberto. Aí agora a Glice vai ler para a gente, explicar o que é o papel da Bíblia na vida de todo católico. Ressaltando o papel da Bíblia na vida de todo católico, o pontífice afirmou que a Bíblia não é para ser colocada em um suporte, mas para estar à mão para lê-la frequentemente, cada dia, seja individualmente ou junto do marido e mulher, pais e filhos, talvez de noite e especialmente no dia de domingo. Bacana, né? Pessoal, só fazendo aqui uma retomadinha aqui rapidinho aqui, ó, no item qual o objetivo do mês? Qual o objetivo do mês da Bíblia que a nossa amiga Gabi acabou de ler? Muito interessante aqui, né? A própria igreja incentiva que a Bíblia esteja, né, em vários formatos, não só no papel, não só escrita no papel, só no livro, mas sim no tablet, no celular, talvez em áudio, né? Vocês que são mais jovens, vocês têm a Bíblia no celular? Vocês já leram alguma vez no celular ou vocês procuram ler mais no livro, mais no papel? Física, né? Mais no papel? Eu tenho no celular, Tem também celular. tenho até um missal, para me ajudar um pouco. Sim, que bacana. Então a tecnologia também vem ajudando nisso daí, né? Isso é muito importante, porque às vezes na correria do dia a dia, horários, né? Acaba que hoje a gente não tem mais aquele horário que o pessoal tinha no passado, de trabalhar só diurno, ou de só fazer uma atividade. Hoje a gente vai para a escola, trabalha, tem cursinho, às vezes tem outros trabalhos no meio do trabalho. Então fica difícil de você estar carregando, por exemplo, a Bíblia, querendo ou não, ela tem um certo volume, né? E ela digitalizada é muito mais simples. Você só abre o celular e já lê. Que é algo que está sempre com a gente. Né? Isso, sempre prático, né? Você vê como que a igreja incentiva a tecnologia para poder levar a evangelização com mais velocidade, né? Hoje nós não podemos mais achar desculpa, né? Sim. Para não estarmos juntos da palavra. Nós temos a tecnologia ao nosso alcance, independente da idade. Se não soubermos ler, podemos ouvir, Sim. que tem a Bíblia em áudio, Sim. em vídeo, de todos os meios que a pessoa tem acessibilidade, independente de sua idade ou sua situação física. Hoje não temos mais desculpa para nós não ouvirmos a palavra. Hoje é uma obrigação de todo cristão, principalmente cristão católico, Sim. estar sempre com a palavra à mão. Hoje podemos dizer que carregamos a palavra no bolso também. Não, maravilha, né? Hoje, no nosso tempo aqui presente, 2023, né? A gente tem... 2022, né? Desculpa, estou adiantado. A gente tem a Bíblia no texto, no livro, no celular, no áudio, no vídeo, no YouTube. Nossa, deve ter mais formatos ainda de Bíblia, né? Imagina que antes de São Jerônimo, que as Bíblias ou eram em hebraico, ou em grego, ou em aramaico, né? E assim mesmo, eles nunca perderam a fé. Nunca perderam a fé. Mesmo sem E nem poder... a disposição. Sem poder estar... desfrutar da palavra Sim, escrita, né? Sim. Isso é uma dádiva, isso é uma grande graça que a gente tem nos tempos atuais, né? E muitas vezes a gente acaba ignorando, né? Eu mesmo não leio com tanta frequência, né? Isso infelizmente, é uma triste realidade. Acaba que eu não tenho esse hábito da leitura e às vezes que eu pego para ler a Bíblia, eu acabo que alguma coisa me distrai, ou me dispersa, que eu preciso fazer outra Sim, coisa. sim. E aí acaba que a gente não consegue destrinchar a palavra, desfrutar de fato dela, né? Mas é muito importante que a gente tome esse tempo na nossa vida para poder fazer essa pausa, fazer essa leitura, essa meditação. Isso é muito importante. E você nunca gasta mais de 5 minutinhos para ouvir uma mensagem da palavra. Sim. É o tempo suficiente para você estar
acompanhando o que Deus tem para você nesse dia, naquele dia que você está ouvindo essa mensagem. Sim. Não, e aqui, ó, até no último parágrafo aqui, ó, o papel da Bíblia na vida de todo católico, né? Ressaltando o papel da Bíblia na vida de todo católico, o pontífice afirmou que a Bíblia não é para ser colocada em um suporte, mas sim para estar à mão. Então, vamos lá. A igreja, ela faz questão de que a gente, de fato, busque esse conhecimento. Sim. Né? É uma liberdade tão absurda, tão extrema, que o conhecimento está à disposição e é incentivado que a gente venha a procurá-lo, né? Então, a gente deve muito focar nesse ponto, nessa questão de estar sempre buscando conhecimento, né? A gente também não precisa ficar nem louco, nem transtornado, querendo ler a Bíblia em um mês. Não há necessidade disso, porque nós não vamos aprender nada, nós vamos ficar meio Você vai ler só com louquinho, pressa, correndo só sim, pra falar que e não vai... ninguém vai entender conhecimento nenhum. E não vai se alimentar da palavra. E o objetivo é nós tirarmos proveito daquela pequena mensagem. Não precisa, às vezes, nem ler o texto completo. 1 versículo, 2 ali, mas você tirar proveito daquilo. Sim. Proveito para você próprio. O que Deus está falando para você naquele momento. Esse é o objetivo da palavra. Sim. E nós vivermos ela dia a dia. Sim, não, acredito que a gente precisa, sim, alcançar mais degraus. Acho que essa que é a palavra, né? É como uma escadaria, né? Sim. Um degrau de cada vez, mas precisamos subir. Da pirâmide. Isso, precisamos subir. Por quê? Porque a nossa inteligência ela é limitada. A gente não tem esse potencial de reflexão e, de repente, você já descobre. Pela graça de Deus, sim. A gente sabe que, né, tem muitos santos que têm, né, visões, revelações, mas a gente, como meros mortais... E pecadores que somos, não temos essas dádivas, então a gente precisa recorrer ao recurso, ao Google do Evangelho, digamos assim. Com certeza. Tem uma brincadeira, o Google do Evangelho. Quer dar um Google no Evangelho, na Palavra de Deus? Está com tribulação na sua vida? Você tá com a mente muito no passado ou muito no futuro? De alguma maneira está tudo dando errado, você não sabe o que faz? Vem aqui no Google do Evangelho, dá um Google aqui, começa a pesquisar, começa a ler. E você vai encontrar a solução, com certeza, para resolver todos os seus problemas. Com certeza vai ter alguma palavra, alguma leitura, algum texto que vai fazer total referência ao que você está vivendo nesse momento, nesse tempo. Eu te garanto que já vai vir ilustrado, já vai vir o contexto, já vai vir a solução e já vai vir o que você não deve fazer ainda de errado. Sim. O texto é tão completo que vem ensinando até onde não devemos ir. Não devemos ir. Né? Maravilhosa, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, a gente precisa demais desfrutar dela, sempre que possível, com muito amor, com muita vontade, né? Sempre meditando, não fazer uma leitura fria, sabe aquela leitura fotográfica? Não. Vamos ler. Não entendeu? Volta de novo. Sim. Não entendeu de novo? Volta de novo. Tá difícil de entender? Procura o seu pároco. Aliás, primeiro ponto. A gente não deve tentar também fazer a interpretação só pelo que a gente acha, pelo nosso achismo. De maneira alguma, né? Não devemos viver o achismo em cima da palavra. Com certeza. Por isso a gente deve estar vindo à missa, deve conversar com o nosso padre, com o nosso, né, pároco, vir pedir um aconselhamento, né? Fazer essa meditação. Depois do aconselhamento também, você também não vai ser a pessoa que vai receber o aconselhamento e vai achar que sabe mais do que o padre, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Escuta o que o padre fala, assimila esse conhecimento, né? Traz ele para a sua realidade, faz um exame de consciência, medita sobre tudo aquilo que você está lendo ou ouvindo, né? Que eu tenho certeza que você vai achar o melhor caminho, aliás, o caminho certo. Sim. Né? Ele está na sua frente, está na palma da sua mão, é só você procurar. O senhor já deve ter visto, já, né, seu Ivan? As pessoas saem lendo assim, não, eu acho que é isso daqui. Não, e aí fica doido, muitos, né? Aí fica doido, ele quer fazer aquilo e quer cobrar dos outros também, porque na palavra está ali, e não é bem assim. Não é assim que funciona. Né, e cada um tem um discernimento. Sim. Nós não somos iguais, somos todos diferentes. Sim, mas é por isso que existe a nossa Santa Igreja, para poder direcionar todo esse conteúdo. Todo esse conteúdo. Como eu disse, a nossa inteligência é limitada. Nós não temos todo esse potencial, todo esse estudo para poder a gente vir aqui e ler aqui, por exemplo, a gente vai fazer leitura daqui a pouco do Salmo 22, em algumas Bíblias, Salmo 23. Então, muitas vezes a gente não tem essa capacidade, né, teológica, né, como é que eu vou falar para você? Intelectual mesmo, né, de estar lendo aqui e conseguir pensar com a mente do escritor. Porque lá era outro momento, era outro contexto, eram outras palavras, né? Então a gente precisa do sacerdote, por quê? Porque ele tem esse conhecimento.
digamos assim, que a parte da formação dele como padre também é sobre isso, é sobre essa história, né? Sobre os personagens que estão aqui na Bíblia, é sobre todo o contexto que está aqui na Sagrada Escritura, né? Então, eu espero ter explicado bem, né? Não sei se vocês estão de acordo, mas espero ter explicado bem para que quando você venha fazer a leitura, que você faça uma meditação, Sim. né? Sobre o ponto de vista, né, de Deus, de fato, não do seu ponto de vista, do ponto de vista de Deus, não do seu. O que ele está falando para nós, não o que nós queremos falar para ele, ou o que nós vamos cobrar O dele. senhor falou tudo. O senhor falou tudo. Nós temos que nos adaptar à leitura, ao texto de Deus, né, à linguagem dele, não ele se adaptar a nós. Não. Nós é que temos que se adaptar a ele Maravilha. e compreender o que ele está nos ele passando, está o que ele está nos informando, porque ele só vai nos passar coisa boa. E é tão abundante que cada parágrafo desse, cada momento do seu dia, da sua vida que você lê esse parágrafo, você vai tirar mais um novo conhecimento. É quase que um manancial, assim, imagina uma bacia gigante, sabe, aquele rio abundante, cheio de peixe pulando o tempo todo. Assim são os parágrafos desse texto aqui, desse livro. A cada momento que você lê, você captura um peixe novo, por assim dizer. Né? Desculpa essa vulgaridade no que eu estou falando, mas pode tentar explicar de uma maneira que você possa compreender de fato. Cada vez, a cada momento que você precisar recorrer à leitura, a cada homilia, a cada missa que a gente participa, vocês podem observar, o padre ele extrai um novo conhecimento do texto. Então é muito rico isso daqui, é muito rico, né? Digamos assim, é a fonte da sabedoria, está aqui dentro. A Bíblia é um livro com mais de 2000 anos de vida, podemos assim dizer, que ela foi escrita há mais de 2000 anos, que fala a realidade que vivemos no dia a dia de cada um de nós. Sim. Ela, com 2000 anos, ela reflete o dia de hoje para mim, para você e para cada um de nós e dos que estão nos ouvindo. Cada um dentro da sua realidade, da realidade que vive, do contexto, do ambiente, mas é real que ela falou ontem, ou mesmo que ela fala hoje e vai falar amanhã. A palavra é a mesma, ela não muda. Sim. Então, esse é o segredo da palavra de Deus, está aqui. Ela é a mesma coisa. A verdade é uma só, né? Sim, ela não é que nem, digamos, que nem esse site. Hoje é uma notícia, amanhã é outra, hoje é uma mentira, amanhã é outra, que está mudando de acordo com o Ibope. Essa aqui de acordo com a política, né? Isso, de acordo com a política, com o Ibope, quem está lá em cima. Essa não, essa é verdadeira. Sim. Ontem, hoje e amanhã ela será a mesma. Ela não vai mudar em nada, a palavra dela é a mesma, os ensinamentos serão os mesmos. Sim. Nós é que devemos, cada um, de acordo com a nossa realidade, interpretar da melhor maneira possível e, na dúvida, pedir ajuda a um sacerdote ou alguém com mais conhecimento, um pouco mais de experiência, para tentar nos orientar, para a gente não ficar perdido também. Sim, maravilha. E aí, meninas, vocês estão preparadas para esse momento agora de leitura do Salmo 22, em alguns textos, algumas bíblias, aliás, Salmo 23... No caso, a sua já é assim, né, Gabi? É 23, 22. É 23 entre parênteses e 22. Sim. Eu não sei explicar por que é, mas talvez deve ser alguma questão aí de editora, né? Talvez deve ser alguma questão de editora. E aí os números ficam assim um pouco meio que numa editora é um, na outra é outro. Mas o texto é o mesmo. Vamos lá, Gabi. Salmo 23, Deus hospeda o perseguido. Salmo de Davi. Javé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do meu nome, embora eu caminhe por um vale tenebroso. Nenhum mal temerei, pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado, me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo. A minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias de minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dia sem fim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Gabi, o que você achou desse texto?
que fala que, né, Javé, o nosso pastor, sempre está com a gente, sempre está do nosso lado para nos dar as forças, né? Sim. Que ele sempre vai mostrar um bom caminho para a gente, que sempre vai guiar a gente em tudo que é momento. Sim. E que Javé é o nosso amigo, né? Que está sempre aqui com a gente em todos os momentos, independente da situação. E é isso. Maravilhoso, né? É um texto, assim, é bem poético, né? A gente parar para pensar. Assim, é uma total entrega, né? De Davi aqui, enquanto ele recita esse salmo, né? Sim. Assim, é um amor transbordante. A gente consegue sentir aqui só de estar ouvindo aqui a leitura da Gabi. Eu que gaguejei um pouquinho, tá, gente? Mas não vai Não, entender. foi ótimo. E aí, Clícia, o que você entendeu? Que enquanto a gente tá com ele, tipo, nada vai nos faltar. Sim. Bah! Entendi, mas eu não sei explicar. Sim. O que você entende mesmo? Não, mas só isso aí que você colocou já é o suprassumo, né, desse texto, Sim. né? Enquanto a gente estiver com o nosso pastor, nada nos faltará. Igual Né? tá aqui, Ele ó. ele vai trazer tudo que a gente precisa, né? Que é o alimento, Sim. né? Vai nos dar de beber, vai nos acolher, né? E vai ser maravilhoso, né? Enquanto a gente estiver com ele, vai ser tudo... Sim. Tudo que a gente precisa vai nos acompanhar, tudo ele vai nos oferecer. E o senhor, seu Ivan, o que o senhor tem para falar para a gente desse texto, desse salmo? Bom, vou tentar explicar um pouquinho o porquê do 22 e o 23. Uhum. Em alguma Bíblias, o Salmo 23, por causa da origem do texto, ele foi traduzido, se for do grego, ele é o Salmo 22. Se for o hebraico, ele é o Salmo 23. O Salmo 22 é uma inspiração divina da liturgia hebraica, escrito quando o povo voltou para Judá, Palestina ou Israel, após 50 anos de exílio na Babilônia, entre 500 e 583 a.C. O Salmo 22 ganhou o coração dos judeus e séculos depois de cristãos do mundo afora. O primeiro versículo, logo, que a nossa querida Gabi leu muito bem para a gente tentar compreender, ele fala um pouco, é uma súplica de Davi, que ele está angustiado, está agoniado, e que estamos necessitando de um consolo, de um ombro amigo. Quando a dor fere o coração, ou a irmã morte nos visita, quando tudo parece perdido. É a situação que Davi se encontrava naquele momento. Mas logo vem o pensamento dele, a demonstração de fé, que nós temos que ter. No Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, por isso nada me faltará. Veja nesse salmo como Deus convida, cuida de nós e nos ensina a amar o próximo. Quem ama, cuida. Como uma mãe cuida do seu filho, Jesus é o bom pastor, que, movido pela compaixão, cuida de suas ovelhas. Ser pastor é cuidar, amar o outro sem medida, é ser o ombro amigo dos momentos difíceis da vida. A imagem do pastor se une à afirmativa que o Senhor está aqui comigo. Quem ama está sempre junto, num desejo sem medida de estar sempre junto. Quando nossos amores se vão para o vale da morte, a dor da ausência nos faz sofrer muito. E aí a gente lembra que Deus está a cuidar de nós. Porque o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor. No Salmo 22, nós temos a certeza de que a vida estamos protegidos por Deus diante de nossas tribulações, e é de que no caminho de volta para a nossa morada eterna, o Senhor continua com nós, pois iremos morar na casa dele, na mais profunda harmonia, no eterno retorno do ser humano para Deus, o único lugar do cuidado, nos braços do Pai. Amém. Amém. Vocês conseguiram compreender? Compreendo. Isso é bom. Já de antemão, muito obrigado, porque eu não sabia o motivo dessa diferença do número 22 a 23. Achei que era uma questão de editora, o senhor já 23, esclareceu pra 23 gente. A questão né? da tradução. Isso, o senhor já esclareceu pra gente, como no início que a gente falou, que tem os originais são hebraico, grego e aramaico. Então, por causa dessa questão aqui da língua que foi escrita, que ele tem as duas numerações. numeração.
Um foi escrito em grego Sim. e outro em hebraico. E acho que em hebraico. Deu para entender? Deu pra entender? Que bom. Não, muito obrigado, seu Evan, que foi Fico feliz de ajudar muito as minhas literal. jovens em alguma coisa. E o meu jovem também, Claro. que ainda é uma criança em fase de crescimento. Essa caminhada. Sim, fase de crescimento na caminhada que nós estamos juntos. Claro, com certeza. E também tem que maneirar na pizza, né? Senão não vai parar de crescer, né? Aí só vai crescer pros lados, né? Esse podcast tá ensinando pra gente, Tá, hein? tá maravilhoso. Nossa Senhora. Tá abençoado. Até a gente comer menos pizza, viu? Senão só cresce Sim. pros lados. Bem lembrado, fazer exercício, faça atividade física. Eu não tô fazendo não, mas faça. Aí eu tô no esporte. Saúde. Maravilha. Pessoal, só para poder dar uma ênfase aqui, tá bom? Curte esse conteúdo, compartilha principalmente com a sua família, né? Um dos objetivos nossos aqui é atingir pelo menos a nossa comunidade aqui de Angélica. A gente Com não certeza. tem essa pretensão de viralizar, Expandir, né? viralizar no Brasil, não é esse o foco. Mas- A gente gostaria que pelo menos a nossa comunidade aqui tivesse assistindo, tivesse, né, de alguma maneira sabendo que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? A gente está sendo, vou levantar um parênteses aqui, tá? A gente está sendo direcionado pelo nosso pároco aqui, Padre Arilson, né? Isso não são achismos nossos, ele que é o nosso líder espiritual aqui, né? Graças a Deus pela vida dele, se estamos aqui hoje é porque ele desde o começo acreditou no projeto e vem aí fazendo esse trabalho de padrinho aí. Como quem assistiu o primeiro podcast, lembra que eu falei que ele era o padrinho do podcast Papo Católico, continua, né? Graças a Deus, e esperamos que seja para sempre, né? Com certeza será. O nosso líder. Então, primeiro ponto, tá? Então isso aqui não é uma doideira que nós estamos inventando não, tá? Então curte, compartilha, né? Compartilha com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, né? Mostra para ele o conteúdo. Fala assim, ó, pode fazer referência ao pessoal lá, olha a Gabi, olha o seu Ivan, né? Então, por favor, né? Compartilha aqui com o pessoal daqui mesmo da nossa cidade. Vamos fazer a nossa comunidade entender, né, que esse trabalho aqui é um trabalho voltado de fato mesmo para isso, para trazer essa questão do conhecimento. Ainda é muito simplório o conhecimento que a gente tem. É um trabalho voltado para a evangelização. Isso. Somos leigos, né? O nosso conhecimento aqui é muito humilde, mas esperamos que de fato atinja o seu lar, né? Que de alguma maneira isso aí traga algum conforto para a sua vida, né? Te dê mais vontade de estar próximo de Deus, próximo da igreja, né? Muito importante isso. A gente sozinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, como esse salmo aqui já está falando, né? Davi, ele fala aqui o tempo todo que ele precisa do pastor, porque somos ovelhas. Ele começa com uma lamentação e termina com uma súplica. Imagina só, seu Ivan, se as ovelhas estivessem sozinhas no pasto, não tivesse ninguém cuidando delas, não tivesse cerca, não tivesse nada. Estavam todos espalhados, desgarrados. Não, o que ia acontecer? Os predadores já tinham acabado com tudo, a ovelha já estava extinta. Se não tivessem os pastores para poder cuidar dela, para poder cercar ali, criar essa proteção, trazer o alimento, já estariam todas extintas. E é justamente isso que Deus vem nos falar aqui nesse texto. Ele é o nosso pastor. Somos essas ovelhas, por vezes meio cegas, né? Meio desengonçadas, né? Às vezes a gente só quer saber só desse egoísmo mesmo, de se alimentar, de comer, de beber, de ser protegido, só para você ver como é que a gente é frágil. Só querer matéria. A gente é muito Só frágil. correr atrás da matéria. Né? E esquece de alimentar o espírito Isso. através da leitura da Sim. palavra. Então nós somos essas ovelhas, né? E essas ovelhas que somos, precisamos do pastor, do verdadeiro pastor. A gente também não pode se entregar à ignorância a ponto de acreditar que qualquer pastor será um bom pastor. Não. O único e verdadeiro pastor é o Senhor Jesus, certo? Mas existem os nossos sacerdotes aqui que estão representando, estão fazendo esse pastoreio, né, com total afinco e dedicação, porque quem é católico sabe muito bem que, para começar, o padre ele não tem família, a família dele é a comunidade. Então a entrega dele é total para a comunidade. Então a entrega do pastor é total para essas ovelhas. Sim. Né? O Senhor Jesus ele vem nos dizer aqui que ele está à disposição das ovelhas. Então uma parte muito interessante aqui, que eu até grifei, que ele coloca assim, ó: ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal nenhum,
porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Então, o que acontece? O pastor ele também está armado, ele está preparado para nos proteger. E a gente está vendo isso, a gente está vendo o bastão e o cajado dele. Esse já é digamos assim, um símbolo de proteção. Ele está a postos a nos proteger, e é o que ele faz o tempo todo. Né? Aí no quinto aqui, ele vem e diz assim, ó, preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Ele não tem problema se os inimigos estão nos olhando. Porque os inimigos já sabem que não vão conseguir ter acesso. Porque o bom pastor está ali protegendo, nos protegendo. Ó, você vê, então esse até seria o ponto alto aqui da nossa... eu acho que por si só, essa frase, ela já ilustra o quão a importância de entendermos que somos essas ovelhas e que nós precisamos essencialmente desse pastor. Faz parte da nossa existência. Nós precisamos entender que a gente é essa ovelha. Se você ainda tem esse orgulho, que você não consegue entender, que você precisa de Deus, que você precisa do Senhor Jesus, então me desculpa, meu irmão, mas você está perdido na sua própria loucura. Por causa que é simples, é só a gente viver um pouquinho mais, passar dos 7 anos, a gente já começa a entender. Entendeu o que é Deus na nossa Se vida. correr demais ali na ribanceira, vai cair, vai se estrepar. Se não for lá o seu pai te segurando sua mão, te ensinando, né? De alguma maneira ali te educando, como é que você vai se desenvolver com saúde, com sabedoria? E ele foi bem claro, né? Em mostrar 2 caminhos para a gente, né? Sim. E nos deu a liberdade de escolher qual caminho nós seguimos. Jesus, ele nos obrigou a nós fazermos nada. Isso é maravilhoso. Ele deu toda a liberdade para nós. Nós somos livres para escolher os caminhos. Ele mostrou 2 caminhos. O caminhos. senhor levantou um ponto agora maravilhoso. Que E a escolha é nossa. Na verdade, para mim, isso aí é o maior paralelo entre ser cristão, aliás, ser católico e praticamente ser um miserável orgulhoso. Porque assim, quando a gente escolhe ser católico, né, as meninas que estão aqui, que servem no altar, vocês sabem como é que funciona a doutrina, que vocês sabem o que é a doutrina. Aparentemente, a doutrina parece uma coisa que te aprisiona, né? A gente olhar com um olhar de ser carnal, esse olhar da nossa rasa inteligência, parece que é algo que está te aprisionando, né? E outro detalhe, né, que com certeza elas devem, às vezes, até alguma zoação de alguma coleguinha, isso porque são duas jovens, Sim. Estão começando a vida agora, e se dedicam à igreja católica, se dedicam à igreja, ao altar da igreja, muitas vezes custam brincadeira lá fora, querendo tirar elas do caminho de Deus. Não, mas... Porque são jovens, Sim. Às vezes se encontram com as mas você vai para a igreja, mas não tem outra coisa para fazer. E elas batem o pé firme, não, meu caminho é lá. Meu caminho é seguir Jesus. Mas aí Depois eu venho e a gente conversa, mas agora é ele em primeiro lugar na minha vida. Então elas se dedicam o tempo delas, o domingo que elas deveriam, que é o dia de descanso delas, que elas não têm aula, às vezes não têm nem obrigação em casa para fazer, elas poderiam estar dormindo até mais tarde. 7h30 da manhã, elas estão aqui na igreja, preparadas para servir ao altar, preparadas para ajudar a comunidade no que for necessário. E isso é muito gratificante, a gente ver essas jovens dispostas assim, brigando às vezes com elas mesmo, porque às vezes o sono fala mais alto, o frio, aquele tempinho, às vezes o coleguinho, amanhã tem um negocinho, tem isso, tem aquilo. Não, mas amanhã eu tenho que servir ao altar. Essa é a grande batalha da alma contra o corpo. Sim, é onde que estão os 2 caminhos, e elas estão seguindo o caminho de Deus, que é o caminho certo a todo jovem seguir. Então, mas aí, seu Ivan, só voltando no assunto que eu estava falando, parece que a doutrina é algo que aprisiona, né? Não dá a entender isso aí. Parece assim que por você ser religioso, parece que na verdade você, estou proibido de fazer isso, estou proibido de fazer aquilo. Mas na verdade é totalmente o oposto. É totalmente o contrário. Essa doutrina é o que nos liberta. É justamente por não poder fazer isso e aquilo outro que nos é entregue essa liberdade. Né? E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o tempo todo essa opção do livre-arbítrio. Entre você decidir estar ou não, ou ir por aqui ou ir por ali. Né? Na casa do Senhor, perante, né, no caminho do Senhor Jesus, você vai estar com toda a sua liberdade íntegra, né, preservada para você. Você vai poder desfrutar dela demais. Agora no mundo não. O que o mundo oferece é o contrário. É o contrário. Enquanto o bom pastor ele nos põe à mesa diante dos nossos inimigos,
para que os nossos inimigos nos vejam nos alimentando, eles de lá olhem, nos vejam, mas não podem nos tocar, porque a gente está com tanta liberdade que eles não conseguem nem chegar ao nosso meio. No mundo é o contrário. Quando a gente está no mundo, eu posso falar isso com propriedade, porque eu já fiz isso inúmeras vezes. Principalmente quando você está lá no sabadão à noite, lá na bebedeira, na cachaça, você pensa que você está... Estou exercendo a minha liberdade, eu estou fazendo o que eu quero da minha vida. É a maior mentira de todas. Porque você está se aprisionando nos braços do encardido. Naquele momento você nunca teve tão escravizado. Você é escravo do encardido. Você não consegue parar, você não consegue sair. Aquilo pode estar acabando com a sua moral, com a sua dignidade. Aí você não consegue sair dali, você está totalmente preso. Essa é a verdadeira escravidão aqui na Terra. E naquele momento que você decide sair daquele caminho, você perde até aqueles falsos amigos que estavam em sua volta. Sim. Que todo fim de semana estavam lá te chamando, vamos para lá, vamos para aquela balada, vamos para tal lugar. No momento que você passa a amar, a ser apaixonado por Jesus e a servir Jesus, são os primeiros que se afastam de você. E aí você se sente arrasado. Muitas vezes, confiei tanto naquele amigo, não sei o quê, hoje nem olha para mim. Sim. E isso é muito interessante, a gente fica feliz em ver esses jovens que estão na caminhada por amor a Jesus. Maravilhoso. Sim, isso é o verdadeiro amor. E a fé que eles têm. Você estava na missa domingo? Eu fui. Domingo à noite? À noite, sim. Você estava? Você viu o pessoal do Decolores? Vi. Maravilha. Você viu assim, fala pra gente, o que você sentiu ali? Você participa do Decolores? Você é do Decolores? Não. Não? O que você sentiu, assim? O que você sente quando você vê eles? Eu fiquei muito feliz por eles, né? Tipo, tinha uns 3, 4 ali, amigos meus. Tipo, pra mim, não participaria, mas tipo, eu fiquei muito feliz por eles terem ido participado e adentrado mais, né, no conteúdo. Entendi. E foi divertido por ver os meus amigos, né, frequentando a igreja. Que bom. Isso é maravilhoso, né? Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Eles já falaram tudo. Tem muito. Agora as duas Gabrieles vão falar pra gente aí o que elas acharam dessa leitura, desse Salmo. Salmo 22 ou Salmo 23, né? Para alguns, o que vocês acharam? Tem a catequista e a catequizanda aí. Agora é hora do debate. Vai catequizando. Primeira catequista. Bom, como eu falei antes, né? Era que Javé, né? Deus nunca vai deixar faltar nada para nós, nas nossas vidas. Sim. E que ele vai ser sempre o nosso caminho certo, que sempre vai nos ajudar, né, nessa caminhada, que vai nos guiar. Vai nos pastorear, né? Exatamente. Que não sejamos aquelas ovelhas perdidas, né? Isso. Misericórdia. Misericórdia. Já pensou, né? Deus Ficar é todo mais. mundo aí perdido. Deus é mais. Agora a segunda Gabriele, primeira Gabriele, segunda Gabriele. Como eu disse antes, né, tipo, tá escrito aqui no primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enquanto a gente estiver com ele, tipo, nada nos faltará. Depende, tipo, não de material, mas, tipo, de espírito, eu acho mais assim, tipo, fé. Sim. E também, pelos caminhos retos, ele me levará. Tipo, a gente tem a opção de escolher, e qual é a gente escolher, tipo, do bem, ele vai nos ajudar nessa O caminho caminhada. reto, né? É. Ou o caminho tortuoso, né? Cheio de buraco. Esse é muito mais difícil. Esse caminho pode ser, na verdade, um grande mal na vida de qualquer um. Sim. Muitos talvez não conseguem sair desse caminho. Né? E para finalizar o Salmo, estou fazendo mais uma leitura de um parágrafo do Salmo aqui, para a gente encerrar o nosso episódio, o nosso podcast, porque assim, né, ele vem coroar esse texto, né? Davi diz assim: sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Né? Eu acho que é isso aí que todo cristão busca, né? Busca essa bondade, fidelidade que a gente vai abraçar para poder seguir Jesus, né? Para poder sermos essas ovelhas
né? Isso aí a gente vai contemplar essa graça por todos os dias da nossa vida, até o dia que a gente for habitar o paraíso, né? Os Sim. dias de glória infinitas, né? Na casa de Deus. Maravilhoso esse texto. Esse salmo é lindo. A gente deve sim, você que está na sua casa aí, que está no seu celular, está assistindo esse episódio, vai lá, procure lá na Bíblia. Na minha aqui, a página 676. Procure esse salmo, leia sobre esse salmo, medite sobre ele, que eu tenho certeza que vai curar várias feridas aí na sua alma, na sua vida. E só de você ler esse texto aqui, meditar sobre ele, e talvez até conversar com seu amigo, já vai te fazer um bem já imensurável. Com certeza. Vai ajudar e muito. Meus amigos querem fazer mais alguma colocação? Sou Ivan. Agradecer a vocês, essas duas lindas jovens que participaram. Obrigado pela presença de vocês. E a você pelo convite, por nos ter convidado. Ô, meu irmão, Estamos eu à que disposição. agradeço. Obrigado. Eu agradeço a sua disposição, sua prontidão em estar aqui conosco, né? Que assim essa conversa, esse debate, ele é interessante, sim, né? Que seja de fato uma conversa, né? Pessoas reais, pessoas daqui da comunidade, da paróquia, né? Que fazem esse conteúdo. Porque se fosse pra gente ficar falando aqui, né, Gabi? Falando um pro outro, não ia fazer sentido, né? Não ia ter essa fraternidade, né? Esse convívio, né? De irmãos, e isso é muito importante, né? Para todo bom cristão é importante, sim, estar em contato com o próximo, amar o próximo, né? Dedicar assim esse tempo de interação. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. Quem ainda não entendeu isso precisa muito, muito refletir sobre isso. Quando a gente nasce, a gente depende absolutamente da nossa mãe. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum, para começar. Então chegou aqui, já depende da mãe. Logo mais já depende do pai. Pai. Mais um pouquinho você já começa a depender das pessoas ali, da sua família que te cerca. Você foi para a escolinha lá, vai para a escolinha, depende da professora, do coleguinha. E por aí vai, até o fim da vida. Sim. Não é mesmo? A gente sempre vai precisar de uma pessoa ali com a gente. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Não. A gente não tem essa independência toda. Sim. Então, acho que se a gente sempre for caminhar nessa caminhada da igreja, sempre ter essas pessoas ao nosso redor, Nunca vai ser solitário, nunca né, vai ser Gabi? solitário. Né? E graças a Deus aqui pela vida dos nossos convidados que estão aqui conosco hoje, né? Sim. Fazendo esse episódio, Sim. né? Acredito eu que um pouco mais catequético, um pouco mais didático. Mas mais catequese. Um papo mais catequese. Isso. Muito importante também. E cada um de nós aprendeu um pouquinho. Sim. Com certeza. E aí, Gabi, quer fazer alguma consideração final? Agradecer a vocês pelo convite. Obrigado, a gente que agradece muito, né? Agora você que tem que agradecer. Nossa. Eu quero agradecer. Agradecer a presença do seu Ivan, né? Que tirou um tempo pra mim aqui. A Glice também, né? Minha catequizando. Seu Ivan, outro catequista, né? 2 catequistas, uma catequizando aqui. Bem, hoje tá. E obrigada por vocês terem aceitado, né? Eu vim aqui fazer esse podcast, esse episódio com a gente. Sempre disponível. Então... Preparado jamais, mas disponível sempre. Isso é muito importante. Porque Deus capacita, né, os escolhidos, né, só Ivan? Aos pouquinhos a gente vai se capacitando. A partir disso aí, nós já consegue ficar Sim. a posto, né? Apostas. Piba. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o nosso Papo Católico número 7. Não errei, né? Número 7. A gente vai ficando por aqui. Curte, compartilha. Igual eu falei mais cedo, divulga. Vamos divulgar aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. Né? Isso já vai deixar a gente aqui, que está aqui do outro lado, muito feliz. Da família lá, isso. Né? Não que nós somos importantes, somos miseráveis, né? Somos meros miseráveis, cheios de pecado, mas eu acredito que é muito importante a gente também estar falando sobre Deus na nossa comunidade, em família, né? Tem muito conteúdo também aqui no nosso município, tem a nossa igreja, tem o nosso pároco. Nada impede a gente consumir conteúdo fora da nossa cidade, né? Mas a gente ficaria muito feliz com vocês aí compartilhando, assistindo, né? A gente fica até mais alegre, né, Gabi? Anima mais para fazer mais. A gente tá fazendo aqui esse trabalho maravilhoso, né? Que é um trabalho que eu venho aí, cada episódio, Gabi, eu não sei você, mas a cada episódio eu venho fazendo com mais amor, com mais alegria,
né? E espero que a gente consiga fazer por muito E você tempo. fica mais animado porque cada Isso. episódio a gente aprende alguma coisa diferente. E que a gente consiga também transmitir essa palavra para quem está precisando também. Exatamente. Né? Porque eu acho que um dos propósitos maior que tem é esse daí, a gente conseguir levar a Deus até a casa da pessoa. Já que ela não está conseguindo vir aqui, né, Ivan? Então a gente leva aí para sua casa. Tamo junto aqui. Não esqueçam do Google do Evangelho aqui, ó. Do Google de Deus, da Palavra de Deus. Esse é o mês da Bíblia. Olha só, essa daqui é a minha edição, que eu estou em mãos. Hoje nós estamos cheios de Bíblia aqui. A minha é da Bíblia Sagrada. Essa minha, essa da Gabi, a do seu Ivan já é a Ave Maria. Essa daí E a da nossa é- amiga Gabriele. Essa aí já é mais jovem já, até a capa dela é diferente. Né? Graças a Deus que estamos num tempo que tem Bíblia em abundância. Tanto no texto, no papel, quanto no celular. Então, não perca tempo, faça sua leitura, né? Medite a palavra e vem para a Igreja Católica. Vem você também para a Vem Igreja você Católica. também. Não tenha preguiça. Venha que estamos aqui de braços abertos lhe esperando. É isso aí.